um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês, numa tarde gostosa, essa tarde de inverno, né? É que o inverno tá bem camarada com a gente esse ano, né? Vou dar uma notinha para falar sobre o Jornal de Conselheiro do Luiz Antônio Dias, o jornal online, muito bom, entendeu? E tá ótimo o jornal, tá muito bom e eu também estou junto com o Luiz Antônio fazendo minha coluna social que eu adoro fazer. Pena que não tem tido festa, né? Mas a gente dá um jeitinho. E falar do aniversário do meu bisneto, vai fazer 2 aninhos, dia 31, agora de maio. Pena que não vai poder fazer festa, né? Só ali entre a família mesmo. É o Isaac, vai fazer 2 aninhos, lourinho, levado que só ele. Filho da Priscila, né? E do Eduardo Pinel, que é o meu neto. Gente, ele passou 5 horas comigo lá em casa. Ele foi embora dormir, acordei no dia seguinte. Aí me deu uma coça daquelas. Então, agora, como não tem tido festa nenhuma, né? E não temos tido nada, então eu vou convidar, já vou chamar o meu convidado, né? Uma pessoa muito querida. Eu, pelo menos, adoro ele, né? Gosto de um montão dele. É o ex-deputado estadual, né? Friburguense, né? Muito importante falar isso. O Anderson Nogueira, jornalista, professor. Olha quanta coisa que esse moço é, tão novinho. Anderson, boa tarde. Boa tarde, Marli. Um prazer enorme estar aqui na sua sala, estar com você nesse programa. E você que é uma pessoa tão querida e que eu sempre, quando estou com você, eu tenho que te agradecer o privilégio que você me deu de poder lhe conceder, com a aprovação dos demais deputados estaduais, a maior honraria do Estado, que é a medalha Tiradentes. Você não sabe o quanto me trouxe alegria poder te dar essa medalha em nome do Estado do Rio de Janeiro, por tudo que você representa para Nova Friburgo, para o interior do estado, você que é uma mulher de fibra, de ousadia, você que representa tão bem o nosso povo, ao mesmo tempo de ser uma mulher à frente do seu próprio tempo. Marli, te adoro de paixão, e Nova Friburgo, sempre vou dizer isso, Nova Friburgo ele deve muito. Obrigada, puxa vida. A gente faz com tanto carinho, com tanta boa vontade, que nem nota, né, que a gente faz, né? Como no seu caso, né? Exato, Marli, a gente despercebe, né? Às vezes até as nossas próprias atitudes, porque quando a gente faz sem querer colher fruto, né? Porque o nosso fruto é o que? É o sorriso no rosto de uma pessoa, é fazer parte, pertencer, né? E você faz isso muito bem, sem qualquer tipo de interesse, e acho que a gente tem uma dívida, né, grande com você, e você é uma mulher realmente que para mim representa muito, muito mesmo. Obrigado por essa honra e pelo carinho que você sempre teve comigo, mas principalmente obrigado pelo que você faz por nossa Nova Friburgo, viu? A gente faz, a gente ama, né? Eu amo essa minha cidade, amo o povo, né? Pena que tantas coisas ruins que acontecem, né? Podia estar todo mundo assim tão bem, né? Com um lugar maravilhoso como é a nossa cidade, puxa vida. Ô Anderson, vamos parar de rasgar a seda. E você se emocionou, mas é isso mesmo, eu também fico emocionado. Senão nós vamos ficar aqui o tempo todo, pô, depois de tantos elogios, né, puxa vida. Que a gente nem percebe, né, que a gente, no fundo, faz tanta coisa, né?
Isso não... Isso é muito bom. Mas esse momento de pandemia, Marli, faz a gente repensar muita coisa, né? Esse momento de pandemia onde nós, de certa forma, fomos obrigados a parar e nesse parar, respirar. A gente não tem respirado, a gente não tem percebido. E aí a gente percebe também, Marli, o quanto o cotidiano nos faz falta. O quanto esse cotidiano de marquises cheias, de guarda-chuva em marquise, de pessoas correndo contra o tempo para pegar o ônibus, para ir no supermercado, a fila do supermercado, a aglomeração do Bar América. E aí a gente vai percebendo o quanto isso nos faz falta e quanto isso nos traz felicidade, o quanto isso é a identidade de uma cidade. A gente vai para um novo normal. O novo normal é esse, da gente voltar para nós mesmos e saindo, Marli, de um mundo muito global para um mundo muito local. As coisas acontecem na cidade. As coisas acontecem através de nossas atitudes e são os nossos passos que fazem o caminhar de uma cidade. Eu acho que a gente volta para isso e nos dá uma oportunidade muito única de nos repensar como sociedade, como coletividade, a partir do olhar para dentro. Friburgo, Nova Friburgo, uma cidade de inúmeros potenciais e que tem perdido muito ao longo dos últimos anos, justamente por não enxergar dessa maneira. Então, eu acho que a Covid, que é terrível, é uma doença que se pega só de estar perto pelo ar, né, em que todos nós estamos aí vulneráveis a ela, mas ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de aguçar a nossa sensibilidade e entregar um projeto muito melhor de convivência e de cidade. Está aberta a oportunidade. Acho que a gente precisa aproveitá-la. E nós estamos atropelando tudo, né? O ser humano, você sabe. Eu estava vendo um comentário até de uma pessoa muito inteligente falando na televisão que nós não estamos vivendo assim hoje. Hoje é quarta, nós já estamos pensando na sexta-feira, nós estamos deixando quarta-feira, quinta, estamos pensando na sexta-feira realmente, né? Está pensando no final de semana. A gente vive uma síndrome de ansiedade. Exatamente. Uma síndrome de ansiedade sem necessidade, inclusive. E aí, quando a gente atropela o tempo, no final das contas, o tempo é que nos atropela. Por que a gente não vive normalmente, né? Ou vou ver hoje que é quarta-feira, meio que nós... Ela está pensando no final de semana. O que não quer dizer que a gente não tenha que planejar. Mas o planejamento, ele deve ter o olhar para o presente. Porque um planejamento de vislumbrar, né? E aí estou falando para a nossa vida pessoal. Eu quero... E a gente passa às vezes construindo aquilo e não tem a chance de ver a construção pronta. Exato. Mas isso não abre mão da importância de que a gente tenha que sim planejar e pensar a partir do presente para um projeto de futuro. Mas que a gente possa ter metas estabelecidas para cumprir o passo a passo dessa questão. Você vê, chega assim, outubro, por exemplo, nós já estamos pensando no carnaval, estamos esquecendo até o Natal, né? É porque o carnaval fazer isso, fazer aquilo, não sei que escola que eu vou sair, onde eu vou sair, nós já estamos esquecendo o Natal. E aí essa pandemia dá uma freada nisso tudo. Deu sim. E por isso talvez a confusão nossa de se colocar exatamente no tempo. Né? O tempo é a coisa mais bonita que existe, Marli, porque é igual para todo mundo. Exato. Não importa se você é rico ou se você é pobre, você tem 24 horas no dia. Exatamente. E todos nós fomos colocados por conta dessa velocidade que o mundo tem nos imposto, dessa despercepção de tempo em que a pandemia nos mostra, calma, respira, o planeta continua a girar, mas a gente precisa se voltar para dentro de nós mesmos, nos percebermos como seres humanos que têm também os seus tempos. E eu acho que o grande ensinamento que traz a pandemia é usar melhor o tempo que temos com a velocidade adequada do comprimir e exprimir do nosso coração. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tem para aprender. Dê para a gente ficar em casa, dar mais valor à nossa casa, né? Isso.
Eu agora virei até faxineira, né? O que você quer mais? Eu nunca lavei tanta louça na minha vida, Marli. Eu tô lá, tô arrumando, até encerar, tô encerando. Meu Deus do céu, tô dando valor mais às coisas, não é isso? Até o comer em casa, né? É, até o fazer a comida, essa relação nossa com a comida, com a nossa casa. E ao mesmo tempo a saudade que a gente tem das pessoas que a gente gosta de conviver. Exato. E que a pandemia nos impede de conviver como nós gostaríamos. Exato. Isso nos traz um valor, né, muito real para as nossas relações. Você sabe, minhas vizinhas são ótimas no prédio, são ótimas minhas vizinhas, sabe? Normalmente o prédio sempre tem qualquer coisinha, lá não. Então a minha vizinha de porta, Felizarda, ela fala, Marli, não faz almoço não, eu vou levar almoço para você. Isso é tão bonito. Tô amando, né? Tá de volta e meio-dia, ela toca o interfone pra mim. Ela manda no mesmo andar meu, né? Marli, olha, abre a porta, ela com medo, abre a porta que eu vou levar seu almoço. Mas é assim, que gentileza, que carinho, né? Olha, eu tô encantada com isso, por sinal ela cozinha bem a beça, né? Olha. E você cozinha bem, Marli? Bem mal. Eu nunca tive tempo de cozinhar, entendeu? Eu nunca tive tempo. E quando no meu primeiro casamento, minha mãe morava comigo, ela quem fazia, né? E no segundo casamento, meu marido, não, eu não quero uma empregada, eu quero uma esposa. A gente comia fora, tivemos empregada e tudo. Então, eu nunca tive tempo de cozinhar, só agora. Aí minha vizinha veio, não, você não vai fazer, vou mandar para você. Isso é ótimo. Olha Felizarda só. você, graças a Felizarda, né? Mas, Anderson, você é pré-candidato a prefeito? Marli, eu quero dizer primeiro que eu estou muito feliz, eu nunca estive tão feliz como estou no PDT. Né? Você foi pro PDT. Foi pro PDT, um partido histórico, um partido que eu sempre gostei desde criança. Quem fundou esse partido? Quem fundou o partido? Brizola, né? Leonel Brizola PDT? fundou esse partido. Aqui em Nova Friburgo, uma participação muito forte da família Ujai na fundação do PDT. Isso mesmo. Né? Professor Humberto E eu me Ujai. lembro, Marli, quando era muito criança, eu não sabia nem ler e escrever, mas eu sempre gostei de política. E, pasmem, ali no início dos anos 90, eu me recordo que eu fazia campanha para Carlos Guimarães, que era candidato do PDT. Então, eu recobrei essa história quando eu tive o convite de ingressar no PDT, através da deputada estadual Marta Rocha. Sim. E eu sempre dizia a Marta, eu adoro o PDT, sempre gostei do PDT, mas em Nova Friburgo eu tenho uma dificuldade, porque o posicionamento local não é o posicionamento que eu tenho. E aí a Marta disse, vá conversar com o Lupe, que é o presidente nacional do PDT, ex-ministro, porque ele tem projetos para Friburgo. E o Lupe disse, olha, Anderson, o PDT tem que ter um projeto lá. E acho que você é quem encaixa melhor nesse projeto que o PDT tem que ter de fortalecimento, de trazer a juventude, de trazer aquelas lideranças antigas que se afastaram do PDT. E a gente está nesse processo de unir a velha guarda que eu chamo do PDT, dos fundadores do PDT, a essa juventude que está muito encantada principalmente com o Ciro Gomes, né? Essa juventude da qual eu acabo tendo uma ligação muito forte, sempre tive uma ligação muito forte com a juventude, unir esses dois para criar um projeto verdadeiro de cidade. É nisso que a gente está trabalhando agora. Tive a alegria de ter sido eleito presidente do PDT recentemente e a gente está tocando aí um projeto de cidade. Mas, diretamente à sua pergunta, né? Eu, quando aceitei esse desafio, Marli, eu disse que não aceitaria ser pré-candidato a prefeito de mim mesmo. Sei. Eu quero ser pré-candidato de um projeto de cidade. Eu quero entregar à cidade um projeto que vai ser avaliado no momento da eleição, unindo esse projeto que eu vou apresentar à minha própria história de vida, né, aos meus posicionamentos, ao meu caráter, à competência que a gente demonstrou enquanto deputado estadual e enquanto 2 anos de vereador, e é isso que vai estar em jogo na eleição municipal. Então, estou muito contente também em trabalhar um projeto que seja ousado, mas ao mesmo tempo que seja factível. Eu tenho uma pretensão, e a minha pretensão é demonstrar que Nova Friburgo precisa ingressar num novo tempo, ingressar no futuro. Friburgo tem que recuperar a sua capacidade de ser uma cidade pioneira. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, é isso que a gente vai estar apresentando
durante o período eleitoral. Mas é um grande projeto, né? Você tem, né? É um projeto que, primeiro, Marli, ele tem uma... Primeiro a gente tem que trabalhar a gestão, né? Não dá pra gente continuar querendo mais ou menos. O mais ou menos não nos serve mais. Não existe. Nós precisamos de excelência. E para ter excelência a gente precisa de uma gestão que seja moderna, aproveitando as ferramentas tecnológicas que existem, inclusive para economizar recursos e aumentar a capacidade de investimento do município, uma gestão que seja descentralizada, mas ao mesmo tempo integrada a um único projeto. Ao mesmo tempo, nós precisamos de eixos que trabalhem justamente o desenvolvimento que seja sustentável, acima de tudo um desenvolvimento sustentável, de uma cidade que possa entregar de forma mais acelerada os serviços, ao mesmo tempo que sejam eficientes. Tudo se baseia nisso, mas ao mesmo tempo com um olhar muito voltado para o futuro, para as novas energias, né? Para a questão exatamente da sustentabilidade, para novas energias, para uma cidade que seja ambientalmente exemplar para o mundo e uma cidade que possa elevar a autoestima do friburguense com a sua identidade, mas que possa, acima de tudo, também elevar o seu padrão de qualidade de vida. Esse é o nosso projeto. Claro que isso não é só fala, isso tem que ter todo um estudo, toda uma capacidade de planejamento para que possa ser uma realidade na vida das pessoas, a curto, médio e longo prazo. Aqui, você é coordenador do Parlamento Juvenil? Isso. Quando eu fui deputado, Marli, em 2015, eu fui procurado por alguns jovens e acabei, então, entrando com tudo no Parlamento Juvenil da Alerj. Eu lembro do... O Parlamento Juvenil ele foi criado em 98, mas só instituído por volta de 2002, 2003. Quando eu assumo o Parlamento Juvenil enquanto deputado estadual, a gente transformou o projeto. A gente tornou o Parlamento Juvenil o maior projeto de política pública para a juventude do estado do Rio de Janeiro, presente nos 92 municípios. Quando eu termino o mandato de deputado estadual, o presidente da Alerj me chama e fala: olha, Anderson, eu acho que você é a melhor pessoa para tocar esse projeto. Né? Acho que você transformou esse projeto e é um merecimento que você continue à frente dele. Estou te convidando para que você siga em frente ao Parlamento Juvenil. Eu tive outros convites de trabalho também, mas a minha paixão por esse projeto falou mais alto e eu aceitei esse convite. Estamos coordenando o Parlamento Juvenil. E como funciona esse? O Parlamento Juvenil, ele simula o trabalho de um deputado estadual, né, para os alunos da rede pública de ensino, para os alunos da rede estadual de ensino. Então, ele simula desde o processo eleitoral até efetivamente a cadeira de deputado estadual. Então, eles passam pela eleição, primeiro dentro da sua escola, depois na eleição no seu município, cada município tem um representante. Eles passam por capacitações ao longo do ano, tanto presenciais como online, e no final do ano, eles passam uma semana na Alerj, eles entregam um projeto de lei, e eles passam a semana discutindo esses projetos e aprovam projetos que podem se tornar realidade. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 7 projetos, são leis, 7 leis hoje em vigor, que são de parlamentares juvenis, que são de deputados estaduais juvenis. Assim, e esse parlamento, você coordena só Friburgo ou todo o estado? Não, o estado todo, os Estado, 92 municípios. Quantos municípios, hein? São 92. É mesmo? Tem períodos do ano, Marli, que eu fico rodando o estado do Rio todo, né, justamente para sensibilizar os alunos a se inscreverem, porque o parlamento não é só para aqueles que efetivamente ganham a cadeira de deputado estadual, e depois nessas capacitações todas eu passo pelo estado do Rio todo, através das suas regionais. É muito legal. Esse ano as inscrições já estão abertas, no entanto, por conta da pandemia, a gente está aguardando aí, porque não sabemos exatamente, há uma data prevista, a última semana de novembro, mas por conta da pandemia provavelmente vai ser, todos os prazos estão sendo esticados e a gente está aguardando aí para tomar uma decisão com relação à realização e às datas de capacitação e tudo mais. Aqui, com relação às eleições, hoje ainda ouvi uma pessoa falando que talvez seja adiada, Olha, Marli, a tendência é de adiamento. Não há ainda batido o martelo com relação a isso, mas passa por uma emenda à Constituição. Não basta decidir adiar, tem que fazer uma emenda à Constituição, porque, e aí eu acho correto, porque o momento mais importante é o da eleição, há a previsão constitucional, a gente não pode abrir mão disso.
Nesse sentido, percebo que há uma visão única de que não se pode esticar os mandatos dos prefeitos e vereadores atuais, porque eles foram eleitos para 4 anos e assim tem que ser, e eu defendo essa tese. Mas, ao mesmo tempo, com a pandemia, percebe-se que talvez não dê para realizar a eleição no dia 6 de outubro. Então, há um projeto do senador Randolfo Rodrigues no Senado, e o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Maia, e o Alcolumbre, estão montando uma comissão especial para fazer essa análise, para fazer possivelmente uma emenda à Constituição. Eu acredito que a eleição possa ser adiada para novembro ou dezembro. O projeto que está sendo discutido na Câmara prevê dezembro. A eleição acontecendo em dezembro. No primeiro domingo de dezembro e o segundo turno no dia 20 de dezembro. Essa é a previsão, mas isso ainda vai ter muito pano para manga aí para ser discutido. Eu acho que a gente vai ter um horizonte mais claro por volta aí de 15 de junho, a gente já deve ter uma clareza maior sobre isso. Porque tudo depende desse problema da coronavírus, né? Depende de tudo isso. Depende desse comportamento. Há um temor de... A gente está vivendo a primeira onda, há um temor que aconteça uma segunda onda de contaminação. Então, acho que o mais importante agora, Marli, o mais importante de tudo é cuidar da vida das pessoas. O mais importante é que a gente não trate essas mortes como números. Não são números. Não são números. São pessoas que estão perdendo a vida. E por trás dessas pessoas há famílias, há amigos, há vizinhos, né, há sociedade. Então não se pode tratar como números. E os números são assustadores. E é assustador o quanto a gente tem perdido de vidas. Eu acho que o mais importante, não tenho certeza, o mais importante é cuidar das vidas para que o menor número possível de óbitos exista, ainda que o Brasil, infelizmente, esteja numa disputa mundial para ser o primeiro do pódio no número de mortes. Que horror! Infelizmente, hoje o Brasil já está entre os 5, com uma tendência do Brasil ficar em segundo, só atrás dos Estados Unidos. E por isso que a gente tem isso a disputa, né? É uma disputa que a gente não devia estar querendo participar dela. Claro, eu não quero. Não dá. A gente quer viver. A vida é o que há de mais sagrado. Gente, mas que ponto? Marli, a gente pode perder tudo. Só não pode perder a vida. É o bem mais precioso que nós temos, é o bem mais precioso. Então a gente tem que cuidar uns dos outros. A gente tem que ter realmente, nesse momento, uma consciência muito ampla. Ponto nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos. Lugar. Mas algum ensinamento tem nisso, né, Marli? Eu acho que o mundo está nos ensinando alguma coisa. Eu acho que o mundo está nos dando uma certa urgência de que a gente não pode continuar na mesma toada que a gente vinha. O mundo precisa voltar de novo para o local. O mundo precisa perceber que as desigualdades sociais são graves e a gente precisa diminuir essas desigualdades. Que a gente precisa dar mais valor àquilo que a gente não vinha dando e que, acima de tudo, a gente precisa se perceber como parte do meio ambiente. E quando a gente agride o meio ambiente, a gente está se agredindo. É por isso que nesse projeto de cidade que eu quero apresentar, Nova Friburgo tem uma particularidade. Nova Friburgo é dona de uma biodiversidade incrível. Nova Friburgo é dona de uma natureza sem igual. E a gente precisa trabalhar esse potencial da cidade para ser um exemplo para o planeta. E exatamente sendo exemplo para o planeta, demonstrar que Nova Friburgo pode ser criativa, sustentável e menos desigual. Você já notou que o verde está mais verde? Aí na avenida eu passo ali com o meu cachorro 2 vezes por semana, eu saio com ele. Olha, mas o verde está sem chamar a atenção, tá lindo o verde ali da beira-rio. Não é só isso não, essa é uma percepção que a gente tem e que pode ir ao encontro de comprovação científica. Mas comprovadamente, cientificamente, Marli, pela primeira vez, o mundo está tendo uma regressão na emissão de gás carbônico. Pela primeira vez. Você pega ali a praia, ali no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, a praia ali de Botafogo, a água tá clara, Marli, você consegue ver areia no fundo. Algo que você não poderia imaginar naquela praia de Botafogo. Ali é no fundo de Bahia, São né? Paulo, o céu tá mais azul e as pessoas conseguem ver as estrelas. Eu vi um dia desse mostrando o céu azul. E olha só, Marli, cinzento, não tem nem 2 meses de isolamento e a natureza já dá essa resposta. A grande pergunta que se faz, Marli, é: se o vírus conseguiu fazer isso, será que nós, seres humanos, também conseguimos?
viver numa relação melhor com a natureza? Uma boa lição, né? Acho que a pergunta tem resposta óbvia. E nessa resposta óbvia, não é aceitável que um projeto de cidade não contenha a diretriz ambiental como sendo fundamental aqui em Nova Friburgo. Gente, eu passo ali, o verde também, porque parou, diminuiu muito essa movimentação de carros e tudo. Mas tá verde, você observa quando você passa na avenida, tá um verde lindo. Meu pai fica admirado olhando, gente. As flores estão mais felizes, estão, né, Marli? sim. Estão, é perceptível. Claro, gente. A resposta da natureza, e o que me surpreende é que é uma resposta muito rápida. Né? Porque se você for parar para pensar, o isolamento social 2 meses, e a natureza já está respondendo dessa forma, a gente tem que rever. A gente tem que rever uma série de situações. E o novo normal, a gente já vive o novo normal, o futuro que é logo ali, exige de nós uma mudança radical de comportamento, onde as pessoas precisam ter mais tempo para viver em família, onde as pessoas podem aproveitar as tecnologias para ganhar mais e para que isso possa ser dividido de maneira mais igual. Esse dia também estava ouvindo na televisão uma pessoa falando que até o mar está diferente. O mar está agradecendo aquele acúmulo de gente na praia, aquela coisa toda, aquela confusão, jogando tudo dentro d'água, não é isso? Então mostrou, as mulheres foi Cabo Frio, parece, está totalmente diferente. E fora a emissão de gases poluentes que vão principalmente por conta dos automóveis e dos ônibus. E aí, Marli, a gente tem que pensar aqui em Friburgo. O transporte coletivo tem que melhorar para que as pessoas usem menos carro. O transporte coletivo tem que ter biocombustíveis ou a gente passar para uma visão de transporte coletivo com ônibus elétricos. A gente tem que fazer essa mudança de comportamento para ajudar a natureza e para que a gente possa ter uma vida melhor e mais saudável, inclusive com menos doenças. Porque por mais que as pessoas estejam adoecendo por conta da Covid, Marli, mas outras doenças têm diminuído consideravelmente, justamente por conta do comportamento. Então a gente precisa ter essa noção desse novo normal para entregar uma cidade que realmente tem que adentrar ao futuro. É assim, olha, no fundo, todos nós estamos ocupados, tudo isso está acontecendo, né? Nós não preservamos nada, está tudo bem. Você passa aí, né, nessas pontes do Rio Bengala, aquele monte de lixo dentro do rio, né? Pneus. Um dia desse eu vi até um sofá dentro do... Que isso, colchão? O rio não foi feito para isso, gente. E então, aí... ontem eu passei e vi uma garça. É lindo, uma garça, né? linda lá no meio do rio. Tudo isso você vê. E aí veio o comprometimento com o projeto de cidade. Não basta, Marli, o Anderson apresentar um projeto de cidade. A gente tem que apresentar um projeto de cidade com uma meta clara. Nova Friburgo é a melhor cidade do Brasil em 10 anos. Para que Nova Friburgo seja a melhor cidade do Brasil em 10 anos, passa não só pelo comportamento, e aí o comportamento exemplar do gestor, do prefeito, mas por todos os demais, inclusive nós como população, onde não é a atitude de uma cidade que quer ser a melhor do Brasil jogar lixo em qualquer lugar. Não é a atitude de uma cidade que quer ser a melhor do Brasil onde a gente amplia as desigualdades. Não é a atitude de uma melhor cidade do Brasil quando há um desmatamento ilegal e desenfreado em que a gente, na verdade, devia estar plantando árvores. Não é a atitude da melhor cidade do Brasil onde haja um alto consumo de papel quando você pode digitalizar tudo. Ou copos descartáveis e assim por diante. Então, tem que ter um protocolo de uma série de atitudes que devem ser do exemplo do gestor, mas de cada um de nós. Só assim a gente vai conseguir atingir esse objetivo e por isso é preciso criar uma cultura de pertencimento para que a partir da cultura de pertencimento as pessoas ajam dessa maneira de vislumbrar e de dizer: a minha cidade vai ser a melhor cidade do Brasil porque eu quero e porque eu estou me esforçando para isso. Você vê, você vai na autoestação, no final da tarde você vê uma coisa horrorosa, parece uma lixeira, areia. Por que as pessoas não têm consciência de juntar? Você usou aquilo, você leva uma bolsinha plástica, bota, não é isso? Mas recolhe aquilo, não é jogar, não. Sabe que em casa as pessoas fazem isso também? Não fazem, né? Não faz, porque as pessoas hoje, elas estão desligadas do pertencer à cidade.
elas não se sentem pertencentes à cidade e logo a cidade não é a casa delas. É claro. Então você precisa elevar a autoestima das pessoas, e aí eu não tô, exatamente não culpa as pessoas, ao contrário, a gente precisa criar cultura de pertencimento para que a cidade seja a casa das pessoas e para que, sendo a casa das pessoas, elas cuidarão como cuidam das suas próprias moradias. Exato, porque eu acho que você tem que ter mais respeito com a casa dos outros, não é isso? Com certeza, e quando a casa dos outros é a casa de todos nós, que é a cidade... Exato. Porque a primeira coisa que a gente tem que... Qual é o conceito de cidade? Né? E quando a gente observa qual é o conceito de cidade, a gente se torna pertencentes a ela. Mas, Marli, a gente percebe, por exemplo, que a próxima eleição municipal deve ter aí uma quantidade grandiosa de candidatos a prefeito. Ah, é? Dizem, pelas contas atuais, dá uns 15. Ah, meu Deus do céu. Dá uns 15. Vale a pena? Então, mas aí que eu quero dizer, Marli, eu acho que todo mundo tem o direito de ser candidato. Até se eu quiser eu posso, mas... Agora, não basta querer ser. É preciso estar preparado para ser. Agora, por que há um número excessivo de pré-candidatos, na minha opinião? Porque os últimos governos têm sido tão ruins, que qualquer um acha que pode ser. Claro. A ausência de qualidade da gestão dos últimos governos faz que qualquer pessoa que não se empenhe, que não estude, que não tenha uma visão de cidade, que não saiba nem o que é a cidade, que não conheça a cidade, queira ser. Então, eu acho que para ser pré-candidato, todo mundo tem o direito, mas tem que estar preparado, tem que ter uma história de vida com a cidade, tem que ter uma ligação forte com a cidade para se colocar dessa maneira. Então, mas é resultado da incompetência do que a gente viu por aí, para que a gente tenha esse momento de tantas pré-candidaturas. Gente, administrar uma cidade do tamanho de Friburgo não é brincadeira não, não é assim. Eu vou ser candidato, você está na cadeira número 1, não é assim não, gente. É uma cidade grande, uma cidade com 200 mil habitantes, não é isso? 194 mil, quase 200 mil habitantes. Quase 200 mil habitantes, que a gente sabe que tem. Você candidato, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E não dá para ser candidato para administrar só agora. É preciso perceber as potencialidades que a cidade tem. Exato. E apontar para onde a gente quer ir. O grande problema dos últimos anos é que a cidade está indo para qualquer lugar sem ter uma meta de onde quer ir. É preciso ofertar uma meta. Né? A meta é ser a melhor cidade do Brasil em 10 anos, então vamos trabalhar para que assim seja. O que é uma cidade que pode se considerar como a melhor do Brasil? Ela precisa disso. E a gente começar a trabalhar cada um desses setores de maneira descentralizada, mas ao mesmo tempo integrada, para que esse objetivo seja atingido. Então, a saúde, a educação, o turismo, não é isso? Não é só, é só o Raul Sertã. A gente pensa que a saúde é só o Raul Sertã. Não é não, gente. É muito mais do que isso. E se qualquer administração que se preste a só cuidar do Raul Sertã e aplicar todos os recursos no Raul Sertã, não vai resolver o problema. Porque vai estar enxugando gelo. Há uma série de fatores que levam o caos que o Raul Sertã vive. Se o Raul Sertã vai mal e as pessoas estão lotando o Raul Sertã, é sinal de que o friburguense está adoecendo muito. A gente precisa perceber por que o friburguense está adoecendo tanto. E aí começar a minimizar esses impactos da doença para que as pessoas não adoeçam. Eu não quero que as pessoas adoeçam. É claro. O Raul Sertã não pode ser a principal política pública da cidade. Pelo contrário, né? O Raul Sertã tem que ser amplamente cuidado, mas a gente tem que cuidar para que as pessoas não necessitem de ir para o Raul Sertã. É claro. Mas e aí? Aí é a saúde preventiva, aí é o cuidado com o meio ambiente, com a poluição, para diminuir, por exemplo, doenças respiratórias. É uma série de... É o cuidado na escola, é cuidar da saúde das crianças já na escola, é cuidar da saúde bucal, porque boa parte das doenças se desenvolvem exatamente por uma má prevenção da saúde bucal, e assim por diante. Então, Marli, é óbvio que a gente tem um tempo curto aqui, mas há uma série de fatores que estão absolutamente interligados. Não dá para separar uma coisa da outra. Quando a gente fala de saúde pública, é preciso entender que esse eixo está em cima de vários outros que acabam gerando forças positivas e negativas para o mau funcionamento desse setor. Então tem que cuidar do todo, tem que ter uma visão ampla. Geração de emprego, para que as pessoas não fiquem passando necessidade, passando fome. Se uma pessoa não é bem alimentada, que saúde pode ter essa pessoa? Essa pessoa só... Hoje, por exemplo, a gente tem um grave problema
daquilo que a gente chama das doenças mentais ou as doenças psicológicas. É sinal de que a gente tem que tratar desse tema com muita... Friburgo, por exemplo, tem uma alta taxa de suicídio. A gente precisa estar cuidando dessas questões das doenças psicológicas, por exemplo, da saúde mental, que hoje não está sendo cuidado. Então, há muito trabalho por fazer e exige de nós, e aí a pandemia traz um sentimento de urgência. Exige de nós atitudes mais urgentes para atender essas demandas. Olha, infelizmente, nosso horário já extrapolou e veio aqui me avisar, mas você vai voltar aqui antes de que você esteja impedido de dar entrevistas. Tá Obrigado, bom? Marli. Eu adorei essa entrevista. Você é sempre muito carinhosa comigo. Volto a dizer a minha devoção que tenho a você. E Marli, eu acho que é muito importante que a gente recupere a identidade friburguense. É sim. E é por isso que eu fico muito feliz e emocionado de estar ao seu lado, porque você representa muito dessa identidade friburguense. Obrigada. Se a gente não trabalhar a identidade friburguense, qualquer tipo de sonho, mais ousado que seja, é em vão. A identidade friburguense precisa ser recuperada. Olha, obrigada e sucesso no seu trabalho, é isso mesmo. Vamos em frente, não é isso? Isso aí. Obrigado, Obrigada por ter vindo, tá bom? Beijo grande. Obrigada. Telespectadores, um beijo muito grande. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. E vamos lutar pela nossa cidade, né? E vamos ter cuidado nesse período que nós estamos atravessando agora, né? É isso aí, ó. Um beijo. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix.